O patrimônio cultural em pauta na rádio da Universidade. Momento do Patrimônio. Produção e apresentação, Marcelo Coelho de Souza. Boa noite, ouvintes. No Momento do Patrimônio desta semana, recebemos os graduandos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS e também bolsistas do setor de Patrimônio Histórico da Universidade, Beatriz Arruda e Vitor Prates. A dupla, juntamente com a colega de graduação Letícia Dudlo, conquistou neste ano o segundo lugar no segundo concurso IAB-DEI, promovido pelo Instituto dos Arquitetos do Brasil, com a proposta de revitalizar um bem histórico do município de Erechim, no Rio Grande do Sul. Vamos conversar um pouco sobre essa experiência dos alunos e sobre o projeto proposto. Boa noite, Beatriz. Boa noite, Vitor. Sejam bem-vindos. Boa noite. Gente, então, assim, só começando, a gente tá faltando um componente, né, do trio, a Letícia Dudlo, que não pode vir. Ela também, ela é colega de vocês também na faculdade de arquitetura. Ela faz graduação na arquitetura com a gente. Ok. Gente, então eu queria começar assim, quem pode começar explicando um pouco, resumindo a proposta do que foi o concurso? O concurso é um projeto de intervenção num casarão histórico em Erechim, o Castelinho. Esse concurso ele tem como objetivo propor novos usos para esse edifício que estava fechado há vários anos e que agora a prefeitura está tentando estudar alternativas de usos novos. Então, esse foi um concurso do IAB, com o objetivo de estudar novas ideias. Assim, era um concurso de ideias, ele foi bem rápido, ele durou 3 semanas. Pois é, inclusive o nome do concurso é... Como é que é? Relâmpago. Relâmpago. E como é que foi a organização de vocês para esse tipo, para participar? Vocês se dividiram, assim, um vai fazer uma planta X, como é que foi isso? Pois é, o que foi bem divertido nessa parte do processo é que desde o começo a gente tomou todas as decisões de arquitetura juntos, assim, a gente estudou a história do lugar juntos e a gente passou até o final do projeto discutindo, assim, onde que ia ficar o elevador e questões desse tipo. Sim, a gente também discutiu um pouco as aptidões de cada um, que cada um é melhor no 2D, no 3D, em renderização. A parte de trabalho a gente acabou se dividindo, assim, um faz o 3D, outro faz a representação 2D, mas a parte de projeto a gente fez os 3 juntos. Sim. E como é que surgiu, assim, quem é que descobriu o concurso e como é que teve essa união dos 3, assim? Foi a Beatriz, ela tava... Antenada. Acho que eu vi no Facebook do IAB de Porto Alegre, que... divulgou esse concurso. E aí eu tava no SPH, falei com o Vitor e ele ficou bem empolgado em participar. E aí depois, no dia seguinte, a gente convidou a Letícia, porque ela tem mais conhecimento em museologia, ela estagia no Iberê, no Museu Iberê. E aí foi assim que a gente fez o grupo. É bom dizer aqui que vocês dois são bolsistas do setor de patrimônio histórico, né? Sim, departamento de projetos. Bom, gente, eu queria também, assim, o que foi essa casa? Ela é um bem conhecido, né? Eu acho que em âmbito municipal, estadual. O que ela foi? Qual foi o uso dela antigamente? Ela foi construída para ser a comissão de terras da colonização de Erechim. Era Mata Atlântica e construíram umas ferrovias e nessa ferrovia tinha vários núcleos. Cada núcleo tinha uma comissão de terra que recebia os imigrantes da Europa e dividia as terras e dava equipamentos e geria toda a colonização. E ela foi, então, um desses núcleos foi estabelecido ali em Erechim, antes de ser o município de Erechim. Aí esse casarão era a comissão de terras, então, que organizava essa região. E não tinha cidade, as cidades foram crescendo de acordo com o desenvolvimento desses núcleos. Algumas cresceram mais que outras, algumas nem chegaram a virar cidades. E as comissões de terras não são poucas que ainda existem. A de Erechim é uma delas. Ela foi provavelmente uma das primeiras, então, edificações ou
construções da... Sim. Sim, até tem umas fotos antigas em que não tem nada na volta, assim, é só casarão. Porque é a partir deles que os colonos foram subdividindo a terra e construindo mais coisas. E como é que foi o projeto, assim? Falem-se um pouco do projeto, de onde veio a inspiração, o conceito, a ideia. Eu acho que a gente... A princípio, a gente começou a estudar a cidade, estudar a edificação, o contexto em que ela estava inserida. E aí, a partir disso, a gente começou a pensar em palavras que a gente queria... que para nós fazia sentido, que a gente queria ver ali. E aí, a gente escolheu 3 palavras, que são memória, percurso e desvelamento. E a partir dessas 3 palavras, a gente desenvolveu o conceito. A gente fez croquis e desenhou o que essas palavras significavam para nós e tentou trazer isso para a arquitetura. Que bacana. E esse método, vocês que decidiram desenvolver ou é um método realmente que... É um método que existe, a Letícia que trouxe para o grupo. Porque geralmente em projeto aqui na faculdade da URGS, o nosso método de projeto é tentativa e erro. E a gente acaba... é um método que funciona, assim, mas que dá bastante trabalho e que às vezes acaba levando, enfim, para um fim diferente, assim. Acaba virando um projeto diferente do que com métodos mais parecidos com esse que a gente usou, em que o conceito está sempre muito presente, assim, que a gente não... Sim. Eu acho que foi um método muito bom para a gente não perder o nosso objetivo em fazer uma intervenção naquela edificação. Bom, a casa era de madeira, né? Sim. E a proposta era assim, que se construísse um centro cultural, né? Não é essa a proposta ou estou enganado? Sim. Quando a casa... Ela pertencia à Prefeitura de Erechim, nos anos 90 foi transferida para o governo do estado, ou foi o contrário? Acho que foi o contrário. Mas, enfim, ela foi tombada pelo IFAI nos anos 90, e nesse documento de tombamento dizia que ela tinha que ter obrigatoriamente um uso para eventos e para cultura. Um uso cultural, E aí, a partir disso que a gente começou a pensar sobre um uso que coubesse na casa, assim. Então, por isso que um centro cultural, uma casa cultural, fez sentido, porque a casa também não é muito grande, então a gente pensou que não fazia sentido ter um acervo próprio de obras e tal. E a gente quis atender as demandas culturais da cidade. A gente estudou se tinha cinema, se tinha museu, o que a cidade precisava, assim, quais os grupos que se reuniam para propor coisas artísticas na cidade. Vocês tiveram um estudo prévio do que carecia, assim, culturalmente a cidade. Sim. E qual foi o que chegaram, assim? A gente viu que tinham vários corais, tinham grupo de dança. E esses grupos não tinham um espaço próprio, assim, eles acabavam, enfim, a gente até estudou outros locais que reuniam esses grupos, assim, que não eram do grupo, eram locais alugados. E daí por isso que a gente tentou incorporar isso na nossa proposta. E daí como é que fizeram salas expositivas, salas para ensaios, esse tipo de coisa, assim? Isso. O pavimento principal, o térreo... São quantos pavimentos? São 4. 4. Pô. Mas os de baixo são, junto com a fundação, são menores. Porque o terreno é em desnível. Então, para trás do terreno vão tendo mais subsolos. Tem 2 subsolos. E na frente, o terreno que é mais alto fica no nível da rua. E aí, nesse nível térreo, que a gente fez um uso mais expositivo para obras de arte. E aí, no primeiro subsolo, que já tem um grande salão, que a gente pensou, então, num espaço para ensaios de grupo, para apresentações de banda e coral, e o que mais for preciso.
Terminamos a primeira parte da entrevista com os graduandos da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da URGS e bolsistas do SPH, Beatriz Arruda e Vitor Prates, vice-colocados no segundo concurso IAB-DEI. Retornamos na próxima terça-feira. Boa noite a todos. A partir do dia 12 de agosto, diversas atividades estarão ocorrendo no Campo Centro da URGS para as comemorações do Dia Estadual do Patrimônio Cultural, celebrado no sábado, 17 de agosto. O setor de patrimônio histórico, em parceria com o Museu da URGS, o Observatório Astronômico, o Centro Cultural e a Escola de Engenharia da Universidade, estará realizando visitas guiadas teatralizadas, rodas de conversa e outras atividades gratuitas. O Dia Estadual do Patrimônio é promovido pela Secretaria da Cultura do Rio Grande do Sul. A programação completa e mais informações podem ser conferidas pelo site cultura.rs.gov.br, pelas redes sociais da SEDAC e do Setor de Patrimônio Histórico da URGS ou pelo nosso site urgs.br/patrimônio histórico. Participe! Este programa teve produção e apresentação de Marcelo Coelho de Souza, na técnica Jefferson Gomes.